O Comercial fez a melhor campanha da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista, eventualmente conseguiu o acesso, mas perdeu o título nos minutos finais para o Noroeste e na Copa Paulista a campanha não foi nada boa. Bora relembrar? Fala galera, eu sou o Felipe Leite, estou aqui com o Henrico Liberatore, meu parceiro de sempre, como vocês já puderam perceber nessas retrospectivas. Vocês estão assistindo isso, já passou Natal, então espero que vocês tenham tido uma boa ceia com seus familiares, com seus amigos, enfim, com quem quer que seja. Estou trajado de Comercial. Bafo. Aliás, obrigado mais uma vez à diretoria do Comercial que nos enviou essas camisas. Por que estou trajado de bafo? Porque, evidentemente, falaremos do Comercial nesta edição da retrospectiva do Escanteio SP. Rico, já vou te passar a bola sem mais delongas. Foi como eu falei na introdução. O Comercial fez uma baita de uma campanha na primeira fase da Série A3. 31 pontos, liderança geral, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Na segunda fase, liderou o grupo de novo, caiu no grupo de Votuporanguense, União Suzano e São José, que não era lá um dos grupos mais fáceis, apesar de também não ser um dos mais difíceis, mas fez o que tinha que fazer. 4 vitórias, 2 empates, passou na liderança. Na semifinal, aí sim, o vai ou racha. Conquista o acesso, não conquista o acesso. 1-1 com o Votuporanguense no Plínio Marim, 0-0 no Palma Travassos. Igualdade dos resultados era do Comercial, devido às vantagens conquistadas nas primeiras fases. E aí, só correu pro abraço. Conquistou o acesso. E até então, tudo lindo, né? Tudo lindo. Melhor campanha, acesso garantido. Só que aí começa um pouquinho das vírgulas na temporada do Comercial e eu quero que você fale da primeira agora. Porque assim, claro, o título vem só para coroar. Você mesmo já mencionou. Para a 3, o fundamental é subir. O Comercial já tinha conquistado o grandíssimo objetivo com o Gustavo Marciano. Só que o contexto das decisões deixa a desejar um pouco, talvez. Quero ouvir você. Começa o primeiro jogo vencendo o Noroeste, toma a virada, 2-1. E aí, no segundo jogo, no Palma Travassos, vence por 2-1, tá vencendo, né? Tá conquistando o título, toma o gol nos acréscimos e perde o caneco. Olá a todos que estão assistindo. Eu acho que faz parte do futebol. É uma final que o Comercial perdeu. Já tinha conquistado o objetivo da temporada, que é o acesso. Comercial perde a final, mas não foi um jogo desequilibrado, tanto que foi decidido praticamente no último lance. Se ter uma reedição da final, pode ser que o Comercial leve, pode ser que o Noroeste leve outra vez. Isso faz parte do futebol, mas como a gente disse até na retrospectiva do Noroeste, quando se trata de A3, o título é a cereja. Você precisa do bolo. E o bolo é o acesso. O grande objetivo, tanto na Bzinha quanto na A3. E a depender do clube na A2, o importante é o acesso. Por exemplo, na A2, eu não vejo a Ponte Preta mirando o título. O título nem cereja é. O título vai ser um enfeite. A Ponte Preta, por exemplo, precisa subir de divisão. É um clube que tem poucos títulos, é um clube novo, um clube que está numa seca muito grande, faz sentido querer o título, mas na A3, sem dúvida, o acesso é mais importante. O Comercial conquistou o objetivo e, por um bom tempo, uma boa parte do campeonato, jogando, para mim, o melhor futebol da A3. Não era o time mais badalado antes do campeonato, era um time que tinha alguns remanescentes da Copa Paulista, era um time bem um tanto reformulado. Não entrava na A3 como um dos favoritos ao título. Esse posto era do Noroeste, esse posto era do Cachorrão, do Esporte Clube São Bernardo, esse posto era do São José, em certa extensão do Votuporanguense e do Marília. O Comercial, para mim, começava o campeonato abaixo desses 5 times, pelo menos. Só que começou o campeonato jogando um futebol muito bom. Tanto em resultado quanto em jogo mesmo. Quem assistia se sentia entretido, satisfeito, vendo o Comercial jogar. Traduzia o futebol em gols, traduzia em resultados. Não à toa chegou à final, liderou a primeira fase, liderou o grupo da segunda fase, chegou à final. A única coisa que não veio foi o título. A única coisa é que faltou o título. De resto, o Comercial conquistou todos os objetivos que poderia traçar no início da temporada. Claro, sem contar a Copa Paulista, porque a maioria dos clubes começa a temporada sem saber se vai jogar a Copa Paulista. Imagine traçar um objetivo para ela.
E também, como você falou, uma vez que o objetivo já estava conquistado, o acesso, o comercial já começa a pensar no 2023. Porque ali em maio, antes, né, do segundo jogo da final, o comercial já tinha renovado com praticamente todo o time titular, de olho na A2 da próxima temporada. Então também fica claro essa ressalva. Essa ressalva. Perde o título, mas consegue o grandíssimo objetivo que era o acesso a A2, que o comercial tanto precisava. Daí chega, acho que justamente por isso, Rico, chega no segundo semestre e a gente vê um comercial um tanto quanto irreconhecível, eu acho que podemos dizer. Fez a pior campanha em termos de aproveitamento da primeira fase da competição. 5 pontinhos só, num grupo que tinha Marília, Botafogo, Noroeste e Sertãozinho. Só 5 pontinhos, uma vitória em 8 jogos. Qual a tua avaliação da Copa Paulista do Comercial? É ruim. A Copa Paulista do Comercial foi ruim. Eu acho que tirando o Guilherme Pitbull, que fez uma excelente Copa Paulista, como ele fez uma excelente A3, eu acho que todos os jogadores do Comercial tiveram uma queda de desempenho. E aí, é por isso que me fica o questionamento para o ano que vem. Será que o Comercial da Série 2 vai estar mais perto do time que jogava por música na Série 3? Do time que propunha jogo, do time que tinha um meio-campo muito entrosado e, sabe, o Comercial ganhava todos os jogos no meio-campo, porque se você tem um meio-campo que domina o jogo, o ataque vira um coadjuvante, porque o ataque não precisa trabalhar tanto para fazer seus gols e a defesa não sofre tanto. O Comercial ganhava seus jogos no meio-campo e isso não apareceu na Copa Paulista. Com isso, a defesa ficou muito mais exposta. O ataque continuou fazendo gol, mas só que como a defesa já não era mais a mesma, vou até pegar os números aqui para a gente falar de fato de uma forma embasada. Mas, por exemplo, o Comercial em 25 jogos de A3 tomou 23 gols, é menos de um por jogo. Na Copa Paulista, tomou 11 gols em 8 jogos. Ainda não é um absurdo, não é uma defesa absurda. Não é uma defesa boa, mas não é nenhum absurdo. O problema é que o ataque, que fez 7 gols em 8 jogos na Copa Paulista, fez 43 gols em 25 jogos na Série 3. É uma queda de desempenho muito brusca. E 7 gols em 8 jogos não é nenhum absurdo também. Não é um ataque bom, é um ataque médio para ruim, mas não seria nenhum absurdo, por exemplo, se a defesa tivesse tomado 4 gols. O Comercial poderia estar olhando a classificação. Só que como tudo caiu ao mesmo tempo, o Comercial fez uma das piores campanhas na Copa Paulista. Eu prefiro acreditar que tenha sido uma acomodação, que os jogadores tenham jogado a Copa Paulista sem a mesma concentração, sem a mesma... pensando mais como uma forma de manter o ritmo para dois. Porque se for uma questão técnica, o Comercial pode ter problema na 2. Mas pelo nível dos jogadores, pelo nível de... Eu não vou nem falar do Pitbull, que para mim o Pitbull manteve o nível na Copa Paulista, mas eu penso... os 3 defensores que foram mantidos, o Boré, o Luiz Eduardo e o outro, me fugiu o nome, eu vou ser obrigado a pesquisar aqui. O Luiz Roberto, o Boré e o Michael. Eu nem falo do Thiago Moura, porque ele jogou pouco na Copa Paulista. Mas são 3 jogadores que chegam numa 2 com condição de ser titular. Eu não acredito que eles tenham piorado tecnicamente em questão de meses. E aí no ataque a gente tem o Wendel, que fez 12 gols na temporada. O problema não foi o Wendel. Por mais que a torcida tenha pego no pé dele na Copa Paulista, não lembro até se teve questão extracampo para isso, mas o Wendel não parou de fazer gol. Leva a crer que ano que vem ele vai voltar fazendo os mesmos gols. Se ele manteve a média de gols de um campeonato para o outro, me leva a crer que ele vai manter de um ano para o outro. E outros nomes, por exemplo, o Gabriel Tota, esse sim teve problema com a torcida, mas é um jogador de muito talento. Tem um pessoal que tá chegando aí que chega para agregar, a gente pensa até no. Caramba, eu tô esquecido hoje. Eu lembrei do apelido, mas esqueci do nome. Pode pesquisar. Vou pesquisar aqui. E a gente tem outra coisa para falar do comercial. Alain Mineiro. Alain Mineiro. Eu ia falar do Du Mineiro. Eu ia chamar o cara de Du Mineiro. Então, é um cara que chega, se tiver bem fisicamente, ele chega para elevar o nível do comercial. Por isso eu não... Tem gente, até entre nós aqui, que acha que o comercial vai brigar para não cair.
eventualmente perdendo a briga, eventualmente caindo. Eu acho que não, eu acho que o Comercial tem tudo para fazer um bom campeonato e pode eventualmente aí olhar para G8, quem sabe. Os últimos que subiram Primavera e Linense chegaram no. Pegaram o G8 ano passado, esse ano. Pegaram o G8 em 2022. Acho que a dupla que subiu esse ano pode repetir o feito, sim. E aí, Rico, só para a gente também falar de outras coisas que aconteceram no Comercial. Acho que um pouco dessa decepção da torcida do Bafo com a Copa Paulista foi também, claro, o melhor público do Comercial, não poderia ser diferente, foi no clássico contra o Botafogo. E foi justamente nesse jogo que o Botafogo vence, né? O Comercial perde o jogo, evidentemente, o Botafogo vence. E aí o Botafogo carimba a classificação ao mesmo tempo que elimina o Comercial. Ali foi um balde de água fria tremendo para a torcida. Porque logo depois a torcida picha os portões do Palma Travassos, começa uma onda de protestos, né, contra o Gustavo Marciano. A diretoria banca o Gustavo, e aí não só banca o Gustavo, como, até para dar uma acalmada na torcida, traz um cara que tem uma moral gigantesca com o Bafo, que é o Pinho. O Pinho volta, lendário técnico, né? Já está com um pouco mais de idade, mas o Pinho volta para ser conselheiro e auxiliar técnico do Gustavo Marciano para 2020.